Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estou aqui com vocês para responder a questão 19, a questão 19 proposto 19, né, o exercício proposto 19. Estamos na página 75 da frente 1, capítulo 2, no livro 1 de Geografia. Tudo bem? Questão da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, uma questão que nos mostra aqui, na verdade, um esquema, né, e pede que a gente defina as letras A, B e C que aparecem neste esquema, com base em alguns conceitos aí que são descritos, que são mencionados em cada uma das alternativas. Tudo bem? Antes da gente dar uma olhada em cada uma das alternativas, eu vou mostrar para vocês uma outra imagem que poderia muito bem ser uma outra forma da gente representar o que está acontecendo neste esquema que a gente tem no próprio exercício, tudo bem? Primeira coisa, se você observar comigo aqui, o exercício apresenta aparentemente aqui uma parcela da litosfera e ele fala para a gente que a gente tem uma placa continental se movimentando neste sentido, enquanto nós temos aqui uma outra placa, que ele não vai falar para a gente se é uma placa continental ou oceânica, mas que está passando por um processo que a gente costuma chamar de subducção. O que é o processo de subducção de uma placa tectônica? Toda vez que você tiver um movimento convergente, né, um movimento de contato, de choque ou de colisão, né, entre duas placas, um movimento convergente, tudo bem, entre duas placas que apresentam densidades diferentes, a tendência é que, como consequência disso, a gente tem esse processo de subducção. Geralmente, as placas oceânicas elas vão apresentar uma densidade um pouco maior do que as placas continentais, ok? Isso se deve ao fato das placas oceânicas serem, em linhas gerais, placas constituídas por rochas magmáticas, né? Já que o seu processo de formação geralmente pressupõe uma dinâmica de extravasamento do magma, especialmente se a gente pensar que a maior parte das placas oceânicas elas se originam a partir de movimentos divergentes, okay? Movimentos de abertura entre as placas. Então, numa abertura entre placas, você tem essa possibilidade do material magmático ser expelido para fora e aí, entrando em contato com a água, ele se solidificaria, ok? Então, por conta dessa condição, você pode falar que as placas oceânicas têm, em linhas gerais, não é uma regra, mas uma tendência, tudo bem? Elas têm, em linhas gerais, uma composição predominantemente vinculada às rochas magmáticas. E, além disso, vale ressaltar também que as rochas, aliás, as placas oceânicas, elas normalmente apresentam uma espessura relativamente menor, o que faz delas, portanto, né, uma estrutura mais densa, quando comparadas às placas continentais, que vão apresentar uma maior variedade de tipos de rocha, entre elas, né, as rochas sedimentares, que são rochas de menor densidade, e também por sua maior espessura, elas geralmente também apresentam uma menor densidade. Então, a conclusão é a seguinte: você tem um contato entre duas placas com características de densidade distintas, o que geralmente envolve uma placa continental menos densa e uma placa oceânica mais densa. Como resultado desse contato convergente entre placas de diferentes densidades, o que acaba acontecendo é o fenômeno que a gente chama de subducção. O objeto mais denso, no caso a placa oceânica, vai sofrer esse mergulho por baixo da placa continental, como apresenta aqui este esquema. Tudo bem? Então, sempre que houver um contato convergente entre placas de diferentes densidades, nós temos a ocorrência disso que a gente chama de subducção de placa. Tudo bem? Lembrando que todos esses fenômenos eles são sempre associados a um outro fenômeno importantíssimo que ocorre aqui na astenosfera, que é essa camada mais externa aqui do manto, ok? Na astenosfera que a gente observa a convecção do magma. São ciclos, né, de convecção, de atividade convectiva, que vão justificar a movimentação das placas. Então, o magma mais quente sobe, o magma mais frio, né, vai já se movimentar em direção ao interior do planeta. Então, por conta desse ciclo convectivo, você também tem a movimentação das placas tectônicas, ok? Então, basicamente, essa é a ideia. Se a gente retoma, então, a questão, a primeira coisa que a gente consegue observar é justamente, né, a letra B aqui nos indicando um fenômeno de subducção. Tudo bem? A ideia aqui é identificar essa placa que está no lado esquerdo da nossa imagem, né, esta parte aqui da imagem, observando que ela está realmente passando por esse processo de mergulho, a gente poderia constatar, então, a ocorrência, nesse caso, de um movimento de subducção.
Opa, então eu tenho que identificar a letra B necessariamente como um movimento de subducção, como um fenômeno, né? Um processo aí que a gente denomina como subducção. Então, por conta dessa correlação, a gente poderia já eliminar as alternativas B, C e D. Aliás, desculpem, B, C e E. Tudo bem? A alternativa A e a alternativa D adequadamente correlacionam ali, né, o esquema ao processo de subducção. Tudo bem? Ok? E o erro da alternativa D, no caso, né, portanto, seria falar da letra A no esquema como um processo de erosão. Não dá para entender muito bem o que representa esse processo, ou esse fenômeno indicado pela letra A no esquema. Por quê, né? Ele fala que para a gente um sedimento submetido à convergência, não dá para entender exatamente se isso aqui é um material sedimentar que estava ali se acumulando, mas de modo geral, aparentemente nós temos aqui a elevação do relevo. Imagino eu que seja isso que a imagem tenta representar, ok? Já vi muito aluno falar para mim, professor, isso aí na verdade parece uma nuvem de chuva, e eu concordo, tudo bem? Se fosse aí, se não tivéssemos qualquer outra referência na imagem, eu também diria que isso representa uma nuvem de chuva, parece mais uma nuvem de chuva, mas pelo contexto da questão, imagino eu que isso seja uma tentativa de representar uma montanha, uma cordilheira, uma elevação no relevo que se formou graças a esse movimento de convergência, ok? Até por conta disso, então, a gente pode pensar na alternativa A novamente, né? Vai falar de orogenia. O que é a orogenia? O termo orogênese, ou processos orogenéticos, orogênicos, ou ainda esse termo, né, orogenia, é um termo, um conceito que é utilizado especificamente para se caracterizar os movimentos tectônicos de modo geral, ok? Então, quando você tem, por exemplo, um processo que é decorrente de um movimento tectônico, então, não sei, a formação de uma cordilheira, como estávamos comentando há pouco, você pode então falar que se trata de um processo orogênico ou orogenético, tudo bem? Então, a orogenia, no caso, vale para a gente caracterizar os movimentos tectônicos de modo geral, nos serve, portanto, também para esse contexto. E, por fim, ainda na alternativa A, se a gente levar em consideração o que representa este processo, né, essa setinha aqui indicada pela letra C no esquema da questão, a alternativa A nos diz que isso são os movimentos convectivos. Opa, faz sentido, né? A convecção do magma como processo responsável pela movimentação das placas tectônicas. Tudo bem? Então, por conta dessa dinâmica convectiva, as placas se movimentam, realizando todos os tipos de movimentos que a gente geralmente caracteriza, entre eles o movimento convergente, que é esse indicado aqui na imagem. Beleza, gente? Então, a gente pode, portanto, chegar à alternativa A como correta, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E estariam incorretas por não correlacionarem, né, a subducção ao processo indicado pela letra B no esquema, e a alternativa D, por sua vez, por não fazer uma correta correlação, né, tanto na letra A como na letra C do esquema. Na letra A ele vai falar de erosão, e a erosão não participa dos fenômenos tectônicos, ok? A erosão seria mais relacionada ao desgaste das estruturas, a decomposição do relevo, o desgaste do relevo pensando em fatores exógenos, ou seja, né, pensando em fatores que atuam na superfície. Então, a gente está falando de processos climáticos, biológicos, hidrológicos, ok? E também ele fala na última parte de dobramentos modernos. A gente poderia, de repente, colocar dobramentos modernos como uma menção ao esquema na parte, na letra A do esquema. Tudo bem? Aquilo que a gente falou que parecia mais uma nuvem de chuva, poderíamos, de repente, falar de dobramento moderno naquele caso. Tudo bem? Mas ele coloca dobramentos modernos ali no interior do manto, que não faz muito sentido, né? Sendo que um dobramento moderno é uma formação do relevo que a gente observa sempre na superfície. Tudo bem? Então, chegamos à alternativa A. Espero ter ajudado. Ficamos por aqui. Boa tarde para você e bons estudos.